Bem, meus amores, hoje nós vamos continuar aí, né? Vamos dar continuidade aí ao sistema respiratório, tá? Nós, na aula passada, trabalhamos a questão, vimos um pouquinho, né, da revisão, a questão anatômica, vimos as alterações do processo de envelhecimento que podem ocorrer aí no sistema respiratório do idoso, né, a questão da diminuição do número de alvéolos, o que vai dificultar a troca gasosa, né, isso, Bruna. Vimos a questão do tórax em formato de barril, né, devido ao esforço respiratório. Vimos também a questão, né, da subventilação pulmonar, onde ocorre um acúmulo de CO2 e, devido a esse acúmulo de CO2, a menor entrada, né, a entrada de menor quantidade de O2, o que vai causar fadiga nos idosos, tá? E vimos as patologias, né, como a Bruna está lembrando aqui, DPOC, dentro da DPOC vimos enfisema e bronquite crônica, e terminamos aí com asma, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto aí, tá? Onde a gente vai ver algumas patologias, algumas delas, a maioria delas, você já tem conhecimento, tá? E daí nós vamos ver a questão da pneumonia, certo? Então, pneumonia é um problema sério nos idosos, né? A pneumonia, ela tende a acometer muito os idosos, devido justamente a esse processo infeccioso, inflamatório nos pulmões, que são ocasionados pela questão da subventilação a nível de pulmão, a nível de alvéolos. É mesmo. Muitos idosos têm pneumonia, né? Nunca tinha associado assim essa. Exatamente, Analine. Justamente devido a essa questão da subventilação, tá? Onde o CO2 vai ficando, tá? E devido também à diminuição dos cílios nasais e dos cílios no percorrer de todo o trato respiratório, né? O que pode aumentar aí a entrada de sujidades. Com essas sujidades e com o ambiente, né, as mudanças climáticas, tá? Fazem com que o idoso ele esteja mais suscetível a resfriados, tá? O acúmulo desses resfriados vai causando o quê? Um acúmulo de secreção, tá? Aí a questão deles estarem mais expostos a infecções e às inflamações pulmonares. Como complicações desses resfriados, a pneumonia, tá? Que é bastante recorrente aí nos idosos, ok? Então, a área comumente atingida com relação à pneumonia são os alvéolos, né? Devido aí ao acúmulo de secreções. Os alvéolos se enchem de pus e exudato, tá? E a pneumonia, infelizmente, é uma grande causa de óbito nos idosos, ok? Nós temos aí, né, dois tipos de pneumonia, que são mais comuns nos idosos, né? Nós temos a broncopneumonia e a pneumonia lobar. A broncopneumonia é quando essa secreção, esse exudato, ele compromete um dos brônquios, tá? E daí, o fluxo de ar que vai até os alvéolos, que passa por esses brônquios, faz com que esse ar não ocorra a troca gasosa, e daí ocorrendo a destruição de muitos alvéolos, o que dificulta ainda mais o processo respiratório, tá? Então, a broncopneumonia, geralmente ela atinge um brônquio bem calibroso, né? É o acúmulo dessa secreção num brônquio bem calibroso, tá? Que vai
esse exudato, essa secreção, ela vai se disseminando para brônquios menores até chegar realmente aos alvéolos, tá? Devido a esse acúmulo e a essa extensão de secreção, de exudato, a troca gasosa em muitos desses locais, né, onde o exudato está passando, está se enchendo, né, não vai mais ocorrer a troca gasosa, certo? Daí a inflamação e a infecção, tá? E também ela pode atingir uma região bem mais extensa, que é a pneumonia lobar, onde ela atinge realmente um lobo de um dos pulmões, ok? Aqui eu trouxe a questão da fisiologia para que vocês entendam. Como é que acontece? Veja aqui, ó, aqui nós temos um lobo, desculpe, um brônquio, tá? Então, pessoal, esse brônquio, ele se enche, veja o quanto ele está cheio de exudato, né? Veja o quanto ele está cheio de secreção. Veja o pouco de espaço onde ocorre o fluxo de ar, né? A saída de CO2 e a entrada de O2. Nessa outra figura aqui, vocês observam que devido à proliferação desse exudato, que veio no brônquio, que atingiu os bronquíolos e chega aqui a nível de alvéolos, vocês observem que aqui nós temos os alvéolos avermelhados. Aqui já é o processo infeccioso e o processo inflamatório, tá? Então, veja que alguns desses alvéolos, eles já estão se enchendo de exudato. Para que esses alvéolos, que já estão se enchendo de exudato, eles venham a se romper, é muito mais fácil, tá? Porque veja que alguns desses alvéolos, dentro do processo de envelhecimento, eles já se rompem devido ao acúmulo de CO2, né? Questão da subventilação. Imagine, além do acúmulo de CO2, o exudato, certo? Então, realmente eles tendem a se romper, dificultando aí o processo respiratório desse paciente, o que vem trazendo complicações cada vez mais respiratórias, atingindo cada vez mais outros brônquios do pulmão, tá? E a causa do óbito nos pacientes, tá? Principalmente aí nos nossos idosos. A questão do diagnóstico, tá? O raio-x, vixe, como tá pequeno. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O raio-x, ele confirma o diagnóstico e determina a extensão da doença, tá? E a cultura de escarro identifica o organismo causador dessa infecção, tá? Vê a questão aí do agente causador, tá certo? Além, né, do raio-x e da cultura, nós temos também a clínica, né? O fato do paciente apresentar febre, muita dificuldade respiratória, cansaço, fadiga, tá? A questão da expectoração, o exudato, certo? Então, esse histórico, ele também já mostra a questão aí do diagnóstico de pneumonia. Que entra aqui, né, os sinais e sintomas. Aumento do ritmo respiratório, tá? Então, a respiração ofegante, tá? Que esse paciente, que esse idoso, ele vai apresentar, devido a realmente ele já ter muitos brônquios, muitos alvéolos comprometidos, o aumento da pulsação, né, devido ao esforço respiratório, agravo do estado geral, mudança do estado mental, porque vem essa questão da mudança do estado mental, por aquilo que nós já vimos na asma,
né? A dificuldade respiratória, ela é tanta que o fato de muitas vezes o ar estar ausente, né? O paciente muitas vezes se encontrar apneico, tá? Faz com que isso mexa, né, com o seu psicológico, né? Aí vem aquela ligação. O psicológico também vai fazer com que o paciente se esforce mais nesse processo respiratório, né? O medo faz com que esse ar falte e a falta do ar vai gerar o medo. Então você vê que é um ciclo aí com relação a esse psicológico, tá? Além da tosse, produção de exsudato, fadiga. Essa fadiga a gente já sabe o porquê, né? Acúmulo de CO2 e diminuição de O2 em todo o corpo, tá? E a febre, né? Que é a presença aí, que é causado aí pelo processo inflamatório infeccioso, ok? Então, junta essa sintomatologia, que é a clínica, né? E o raio-x que já mostra o comprometimento pulmonar e a cultura de escarro, né, para ver a questão do agente causador, então isso fecha o diagnóstico de pneumonia do paciente. Como prevenção, nós temos aí a vacina anual contra a gripe, tá? E a vacina pneumocócica, principalmente nos idosos acamados, certo? Nós estamos aí prestes, em alguns municípios já se começou aí a vacina da gripe, tá? É uma vacina que no início, né, ela foi muito questionada pelos idosos, pela sociedade, né, em si, que ela vinha realmente para matar os idosos, né? Hoje nós ainda encontramos alguma resistência com relação a essa vacina da gripe, exatamente, né? Como a Faília está confirmando aí. Encontramos ainda resistência com relação à vacina da gripe para com os idosos, certo? Mas que a gente já venceu alguma coisa, né? Porque realmente ela veio com o intuito, né? No senso comum, né? Para matar os idosos. Então, quando os idosos começaram realmente a tomar, isso foi acabando, né? Esse discurso ele foi diminuindo. Nós ainda temos uma resistência, né? De uma boa parte dos idosos, né? Mas também nós temos aqueles idosos que realmente tomam e querem estar sempre tomando, né? E infelizmente temos idosos que nunca tomaram, certo? Eu mesmo lá em casa foi uma briga com a minha mãe, ela foi igual criança, forçada a ir tomar a vacina, porque para ela não queria ir, né? Aí hoje ela já toma sem precisar puxar pela orelha, mas no início foi igual os meninos daqui, teve que ir, né, forçada mesmo, tá? Então, é uma prevenção, tá, que nós podemos estar trabalhando aí com relação as gripes recorrentes, tá? Que tem como complicação aí a pneumonia, que essas gripes, esses resfriados recorrentes fazem com que o pulmão, né, ele vá acumulando secreções, tá? E o acúmulo dessas secreções são mais propícias para que o idoso ele venha a desenvolver a pneumonia, tá? E a vacina pneumocócica, mais indicada para os idosos acamados, porque a gente sabe que a questão da imobilidade ajuda, né, a esse acúmulo de secreção, tá? Com que a secreção não consiga ser expectorada de nenhuma maneira, certo? Então, daí, nós temos essas prevenções aí. E falando um pouquinho aqui sobre a pneumonia bacteriana, antes de entrarmos nos cuidados de enfermagem, tá? A bacteriana, ela é a mais comum dentre os idosos, a pneumonia bacteriana, tá? E a causa, qualquer estado em que seja produzido muco, a questão do repouso no leito, idosos vulneráveis e reflexo de tosse deprimida. Então, veja aqui,
Por que eu trouxe essas causas aqui falando na pneumonia bacteriana? Justamente porque os idosos mais acometidos pela pneumonia bacteriana são os idosos acamados, tá? Justamente por esses itens aí. Primeiro, eles são vulneráveis, né, devido à imobilidade, tá? Também devido à imobilidade, a questão do esforço respiratório, ele se torna ainda maior, tá? Dificultando aí com que esses idosos consigam expelir algum muco, tá? A questão do repouso no leito, né, faz com que, digamos, vamos imaginar assim, que essa secreção, ela se acumule mais, né, como é que eu posso dizer assim, ela preencha mais, né, os brônquios, tá certo? Dificultando, né, também o processo de expelir esse muco, tá? Então, por isso que nós temos que ter um olhar maior, tá, com relação a esses idosos acamados aí. Se nós observarmos, como a Ana Aline estava até falando, né, que nunca associou, mas se nós observarmos, né, a maioria desses idosos acamados, eles apresentam complicações pulmonares e vão a óbito por pneumonia, tá? Então, nós temos que estar orientando essa família com relação a movimentar esse paciente, com relação à ingesta hídrica, né? E outras complicações, né, como a gente viu a LPP aí, que traz, né, com relação o nosso idoso acamado. Como cuidados de enfermagem, nós temos a manutenção das vias aéreas, tá? Seja com oxigenoterapia, seja com nebulização, tá? O controle da fadiga, esse controle da fadiga é realmente estimular os exercícios respiratórios, tá? Para que esse idoso consiga colocar o máximo para fora de CO2, né? Consiga, na troca gasosa, que o maior fluxo de CO2 saia, para que o oxigênio possa entrar, tá? E o controle da infecção. Por isso, nós temos que estar atentos. O idoso teve resfriado, o idoso tem gripes recorrentes, tá? Então, esse idoso, ele precisa ser visto com relação à ausculta respiratória, ser cuidado com relação à ingestão hídrica, tá? Com relação às vacinas, com relação à imunidade, tá? Para que a gente consiga combater essa infecção. Hoje as palavras estão fugindo, viu? Para que a gente consiga combater essa infecção e essa infecção não venha a ser a causa de pneumonia nos idosos, tá? Então, os cuidados de enfermagem que nós devemos ter realmente são esses. Essa manutenção das vias aéreas, fazer com que o idoso realmente consiga melhorar esse fluxo, essa troca gasosa. Melhorando isso, a gente também consegue melhorar a fadiga, né? Com estímulo aí de exercícios respiratórios e a questão do controle da infecção, para que esse idoso não venha a ter infecções recorrentes, tá? Tranquilo aí, pessoal, com relação à pneumonia? E daí nós vamos para a gripe, tá? A gripe é uma infecção viral contagiosa, pode ser fatal. Como é que a gente controla essa infecção, Bruna? A gente controla essa infecção quando a gente orienta a ingesta hídrica, uma maior ingesta hídrica para esse paciente, né? Para que ele consiga fluidificar essa secreção que já está acumulada, né? Quanto mais fluida a secreção, mais o idoso consegue expectorar através da tosse, né?
Outra maneira que nós podemos controlar essa infecção é cuidando da imunidade desse paciente, né? Através do banho de sol, ele ajuda na imunidade, né? A vitamina D, ela ajuda na imunidade. Ingestão de vitamina C, né? Célia, Oi. no caso, pegando um gancho aí na pergunta de Bruna, essa ingesta hídrica seria tipo bebendo mesmo oral ou na questão de aplicação de soro? Como seria? Não, seria na ingesta, ingerir líquidos, tá? Mas quando o Águas, paciente está bem debilitado, eles é muito difícil, eles não conseguem estar bebendo água, alguma coisa assim. É complicado. aí, Kilvio, vai também depender, né, do estado do paciente, de outras complicações, né, que ele venha a ter, né, porque aí, quando ele já está, quando ele já não consegue mais ingerir líquido, né, aí ele já tem outras complicações além, né, do acúmulo de secreção, além da pneumonia, é a questão da desidratação, né? Então, com relação à pneumonia em si, certo? O cuidado da enfermagem que nós temos, de enfermagem que nós temos, é justamente ingerir líquido, bebida, tá? Quando esse idoso, ele é acamado, né, que aí entra o seu caso, quando esse idoso já está bem debilitado, quando ele já se apresenta um quadro assim bem debilitado, aí essa ingesta líquida, ela vai ser através de soro mesmo, tá? Porque não vai ter outra maneira da gente conseguir hidratar esse paciente. Mas a questão do cuidado de enfermagem, quando diz controlar as infecções, é fazer com que esse idoso não venha a desenvolver a infecção, tá? Então, o que é que a gente pode fazer com relação a isso? Se ele é um idoso, que ele a gente já sabe, que ele já, por si, né, pelo próprio processo de envelhecimento, ele já pode apresentar algum acúmulo de secreção devido à troca gasosa, tá? Se é um idoso que ele já apresenta uma tosse recorrente, tá? Então, devido a essa tosse, a gente pode imaginar que esse idoso, ou então através do próprio raio-x, que esse idoso apresente já secreção, tá? Então, a gente vai tentar combater essa secreção, né? A ingesta líquida, ela faz com que a gente ajude nesse combate, certo? Entendi. Também tem essa outra hipótese, né, Bruna? A questão de ser sondado, tá? Mas aí a gente vai ver, né, Kilvia e Bruna, o estado do idoso, né, como é que esse idoso está, né, seja sondado, seja bem debilitado, seja um pouco ainda ativo, certo? Então, a gente vai ver as maneiras que a gente pode estar ajudando esse idoso a combater essa infecção, seja ingerindo líquido pela sonda, seja através do soro, né? Seja através da via oral, tá certo? Mas a gente não pode deixar de não cuidar, tá? Tranquilo, meninas? E daí, Sim. ótimo. E daí nós vamos para a gripe, certo? A gripe, pessoal, é uma das complicações aí, né, da pneumonia, certo? As gripes recorrentes, né, ela podem ser, né, um dos agentes causadores aí da pneumonia, certo? A gripe, ela é contagiosa, daí o cuidado que nós devemos ter com relação à aglomeração, certo? Eu até sorrio assim, porque tantos outros problemas que nós tínhamos,
né, com relação à aglomeração, mas veio a pandemia para mostrar que a gente não pode se aglomerar, né? Então, a gripe é uma das doenças que a gente não pode ficar aglomerado, ficar perto de pessoas que estão com gripe, né? Aí a gripe é mais difícil da gente identificar quem não está com gripe, né? Por isso que os nossos idosos, eles, se tem uma pessoa gripada, que ele não chegue, não se aproxime dessa pessoa gripada, né? Que ele não esteja, de preferência, no mesmo ambiente que essa pessoa gripada. Então, se a gente tem a consciência, né, de que estamos, ou de que no ambiente tem alguém, vamos tirar os nossos idosos, certo? Como sintomas aí, nós temos calafrios, febre, dor nas articulações, fraqueza e perda de apetite, tá? Esses calafrios, né, eles são originados aí pela questão da febre, né? Então, veja que é um processo infeccioso, daí a febre, né? O nosso corpo, ele não está mais nos protegendo contra as temperaturas, né? Não está havendo um equilíbrio entre a temperatura do nosso corpo e a temperatura do ambiente, né? Daí essa sensação aí dos calafrios. Dor nas articulações, né, justamente por esse processo infeccioso, a fraqueza e a falta de apetite, tá? Essa perda de apetite. Essa perda de apetite, pessoal, ela vem, em alguns casos, a ser um pouco relativa, tá? Tem pessoas que não sentem nenhuma vontade de comer, tá? Há uma perda total nesse apetite, e elas realmente passam pelos piores dias sem realmente ter essa vontade da ingestão, ou, desculpe, do apetite, tá? Do alimento. Tem algumas pessoas que já apresentam essa perda um pouco menos significativa, tá? E elas, mesmo com esse processo viral infeccioso, elas conseguem se alimentar, tá? Tem pessoas que são totalmente resistentes, que não têm um apetite e não se alimentam por isso. Tem pessoas que já não têm essa perda tão significativa, certo? E daí, como complicações, né, da gripe, nós já falamos, a pneumonia. Como prevenção, tem a questão da vacina, tá? E tem a questão, no caso dos idosos, de evitar, tá? Em todos os casos, né? Porque é uma doença contagiosa, e de evitar estar perto das pessoas que estão gripadas, tá? No caso do idoso, que já tem toda uma alteração respiratória, que eles não se aproximem de maneira nenhuma, não fiquem nem no mesmo ambiente que uma pessoa gripada, tá? Tranquilo com relação à gripe? O tratamento e os cuidados de enfermagem, nós temos aí repouso no leito, tá? Por que esse repouso no leito? Devido à fadiga, devido à fraqueza, tá? Devido às dores musculares que essa pessoa com gripe está sentindo. Então, o repouso no leito faz com que essas dores, essa fraqueza, ela seja um pouco amenizada, né? Porque o fato da pessoa, né, estar de pé, estar caminhando, estar tendo que trabalhar, isso faz com que essa pessoa sinta mais fraqueza ainda, certo? A questão da ingesta hídrica, para caso essa gripe venha com um acúmulo de secreção, né, a gente possa já ajudar na expectoração dessa secreção. Aí entra aí, né, a questão do controle da infecção, que a gente viu na pneumonia e vê aqui também na gripe, né? Então, se há uma presença de secreção, que a gente já tenha um controle tentando combater o acúmulo dessas secreções. E daí a ingesta líquida, ela vai ajudar a esse idoso, a essa pessoa gripada, a expelir essa secreção, né? Elas ficam mais fluidas. O controle da temperatura devido à febre, orientações de medidas preventivas, que vem aí a questão da vacina,
né, a famosa vacina da gripe, que nós já falamos, na pneumonia também, e a questão de evitar aglomerações e o contato com pessoas gripadas, certo? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Se tem uma pessoa gripada, que a gente não se aproxime dela. Se tem uma pessoa gripada no ambiente, que esse idoso nem fique neste ambiente, certo? Essas são as medidas de enfermagem, os cuidados de enfermagem que nós podemos ter com essas orientações, tá? Isso aqui está começando a chover, um toró de chuva. Tá, e daí nós vamos para a tuberculose. Não, o idoso em si, né, Bruna, ele já é difícil, né? É aquele negócio, é como se idoso fosse associado à teimosia. Exatamente, teimoso, né? Já há uma associação. Então, tudo que muitas vezes a gente orienta e eles são resistentes, né, nós temos que puxar. Acho que a daqui também vai já cair, vamos cuidar. Ok, pessoal? Então, nós vamos aí para a tuberculose, certo? A tuberculose é uma infecção aguda ou crônica, né? Nós temos a tuberculose quando o paciente começa a fazer todo o tratamento, tá? E nós temos aquela tuberculose que se cronifica quando muitas vezes o paciente começa o tratamento, para o tratamento, começa o tratamento, para o tratamento, e fica, né, nesse vai e vem aí. Pessoal, estão me escutando? Estão me vendo? E ficou rodando Só aqui. ouvindo agora. Ah, não estão me vendo, não. Ah, pois tá bom. Vamos, ouvindo é o que importa, né? Voltou. Pronto, pois vamos lá. Então, a causa da tuberculose, né, o Mycobacterium tuberculosis, esses conteúdos vocês já viram em clínica, não já? Já, pessoal? Já. Ah, tá bom. Já, né? Já. Porque foi nesse sistema, foi de videoaula? Semestre passado, eu acho que essa cadeira foi a que eu paguei quase trabalhando de noite no hospital, só Jesus da calma, mas... Mas deu para ver, né, Faília? Foi Faília, não, Kilvia, né? Menina, é a praia de Raimundo, tuberculose e hanseníase. É a cara dele. Ali é pós-doctor. Uma semana falando só da doença. Ai, Senhor. Então, vamos lá, né? Então, no idoso, ela acontece no mesmo estilo que vocês já viram com Raimundo, né? Então, vamos encerrar a aula, brincadeira. Então, nós temos aí, né, o causador da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, que é um bacilo, tá? Que ele, muitas vezes, ele é reativo, né? Mais de 60% ocorrem com pessoas com mais de 45 anos, tá? Então, vocês vejam que, né, como já a idade, né, já está apresentando uma alteração, né, porque com 45 anos nós já começamos a apresentar várias mudanças, né? Nós vamos ver, por exemplo, no sistema muscular, tá? Que a partir dos 30 anos nós já apresentamos mudanças musculares. Então vejam que essas alterações com a pessoa com 45 anos, elas já existem, tá? E daí o comprometimento, né, devido a pegar tuberculose, ok? Os sintomas, nós temos aí febre baixa, geralmente ela sobe à tarde, né? É quando ela tem o pico febril realmente, tá? Apresenta fadiga, essa fadiga nos idosos, nós já entendemos
que já é uma complicação do idoso e é um sintoma da tuberculose. A anorexia. Por que anorexia? Devido à falta de apetite, tá? Devido à perda de apetite. Dispneia, devido a acúmulo de CO2 e menor entrada de O2. Os suores noturnos, tosse persistente, inicialmente não produtiva, né? Por isso que diz a questão de aguda ou crônica. Porque essa tosse, né, se a tuberculose ela foi identificada no início, né, o paciente ainda não tem um grande comprometimento pulmonar, porque essa tosse, né, ela ainda não está produzindo, né? Não está muito produtiva. Então, o que é que acontece? Não apresenta tanta secreção, tá? O pulmão, ele ainda não está muito comprometido. A partir do momento que essa doença se cronifica, então o acúmulo de secreção é bem maior. Então, toda essa sintomatologia que a gente viu aí, fadiga, dispneia, febre, suores, ela tende a ficar mais intensa, tá? Devido realmente a essa maior produção e esse acúmulo de secreção. Como diagnóstico e tratamento, nós temos aí raio-x, exame de escarro, né? Que aí vocês já viram detalhados a questão do exame de escarro, certo? E o tratamento, na realidade, é aliviar os sintomas, o objetivo principal, aliviar os sintomas, evitar complicações e deter a doença, tá? Por isso, se inicialmente, né, é diagnosticado e o paciente realmente fizer uso do tratamento, ele combate a tuberculose, tá? Tranquilo com relação à tuberculose? E daí nós vamos para a nossa última patologia, que é a apneia do sono. A apneia do sono, pessoal, ela pode estar em algumas patologias que nós já vimos, como ela pode estar na asma, tá? E ela pode também estar na tuberculose. Okay? Então, a apneia do sono é a ausência de respiração por 10 segundos a 2 minutos. Após o período de apneia, a pessoa inspira rapidamente e expira com um ronco respiratório, tá? Então, veja que houve ausência da respiração, tá? Durante esse tempo aí, 10 segundos a 2 minutos, houve ausência da respiração. Quando a respiração ela volta, então o que é que acontece? A expiração ela é maior, certo? Para que saia mais CO2. Porque durante esse tempo de ausência respiratória, não entrou O2 no nosso corpo, tá? Então, a expiração ela é maior e ela vai apresentar esse ronco por ser maior, tá? Liberando aí CO2 para que o O2 ele possa entrar, né? E possa entrar com um maior nível, certo? E oxigene aí todo o nosso corpo, tá? Não possui, a pessoa com apneia do sono, ela não possui consciência do episódio, tá? Aí veja bem, ela não possui consciência do episódio, não é porque o processo de respiração deixa a pessoa inconsciente, não. É devido ao psicológico, tá? Ao medo, porque faltou o ar, tá? Então, o processo da diminuição respiratória, ela já causa esse medo, tá? Ela já, né, apresenta esse anseio, essa ansiedade, certo? Então, a ausência total, mesmo que seja por pouco tempo, né, mas que para quem está sem respirar se torna muito, tá? É como se ela não conseguisse pensar
nesse tempo que está ausente a respiração. Mas veja, ela não fica inconsciente, tá certo? O medo, o anseio psicológico faz com que que é como se o cérebro parasse, tá? Não sei se deu para vocês assimilarem aí, mas não existe a inconsciência, certo? Queixam-se de sonolência diurna, tá? Por quê? Porque o medo, ele vai diminuindo, porque o nosso corpo, ele vai se oxigenando novamente, tá? Devido a essa ausência, pouco tempo, mas que para quem sofre é muito, para o corpo de quem sofre é muito tempo, tá? E nos obesos, a perca de peso reduz os sintomas. Por que reduz os sintomas? Porque nós sabemos que a pessoa obesa, ela já, devido ao acúmulo adiposo, né, o acúmulo de gordura, ela já apresenta uma dificuldade no processo respiratório, certo? Então, além de apresentar essa dificuldade respiratória pela questão do tecido adiposo, né, o grande excesso, né, do tecido adiposo, o grande acúmulo, ainda tem todo esse processo da apneia do sono, certo? De sofrer, né, dessas ausências respiratórias. Então, complica, tá? Então, nós orientamos a esses idosos, né, principalmente os idosos obesos, a realmente diminuírem o peso para que eles não sofram tanto com esse processo respiratório e durante a ausência respiratória que ela consiga passar logo, certo? Então, aí nós concluímos o sistema respiratório, tá? Tranquilo, pessoal, com relação a eles? Alguma dúvida?